Boa noite para todos. Ficamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de podermos dar abertura a mais um tratamento, junto com todos os nossos mentores, junto com o nosso Mestre Jesus, e podermos agradecer a todos aqueles que nos conduziram até aqui, agradecer a todos os nossos amparadores, protetores, que nos direcionaram, os que nos direcionaram em nosso lar, que estamos aqui presentes. E eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade por darmos continuidade aos nossos tratamentos. Gostaria de oferecer os nossos trabalhos de hoje, em especial, nosso Mestre Jesus, corrente médica, todos que estão em tratamento na corrente espiritual, a todos que estão em tratamento na corrente médica, para que as nossas orações, conduzindo todas as vibrações de todos que estão em seus lares, todos juntos em conexão com todos os médiuns que estão presentes, para que as nossas orações possam chegar a todos, conduzindo-os no melhor dessa vida. Gostaria de oferecer as nossas orações de hoje, em especial, a todas as crianças que estão nas ruas, nos hospitais, as crianças que estão em busca de uma educação, de um alimento, e que as nossas orações possam chegar a todos, as que estão em busca de uma esperança, crescerem e no amanhã termos um homem e um mundo melhor. Gostaria de oferecer as nossas orações de hoje, também em especial, a todas as intenções que trouxemos em nosso coração, as que deixamos em nosso trabalho, todas as intenções que deixamos em nosso lar, para que as nossas orações, todas as nossas vibrações possam chegar a todas, conduzindo-as no melhor da nossa vida. Gostaria de oferecer as nossas orações de hoje, em especial, a nossa irmã que está na espiritualidade, a nossa irmã Josefina, ao nosso irmão Orlando, a nossa irmã Mara, ao nosso irmão Katsumi, ao nosso irmão Gilberto, a todos os entes queridos ligados a nós diretamente, para que possam receber todas as nossas orações, conduzindo-os no melhor da espiritualidade. Eu gostaria de convidar a todos para fazermos juntos uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Gostaria de convidar a nossa irmã Margarida com um trechinho do Evangelho. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. O Evangelho de hoje abriu no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Sabeis os mandamentos? Não cometereis adultério, não matareis,
não roubareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, São Lucas, capítulo 18, São Mateus, capítulo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por esta forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de todo modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, às quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Graças a Deus. Essa parte do Evangelho, eu acho que é onde envolve mais amor. É onde ensinamos a todos com o amor que Jesus trouxe para nós. Depende do amor do pai e da mãe para se ter os bons filhos. Educamos-nos com o exemplo. Dado o amor aos filhos, receberemos o amor mais tarde. Então, honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na velhice, é trazê-los de cuidados e não deixar faltar nada a essas pessoas que foram os responsáveis por nos trazer nesta encarnação. É o amor maior, é o amor se multiplicando nas famílias, na sociedade, em todos os lugares. Obrigada. Vamos fazermos juntos, com todas as intenções, uma prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Vamos fazermos juntos uma oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gostaria de convidar a nossa irmã Tatiana com a prece pela humanidade. Logo em seguida, a nossa irmã Emília com a oração da fluidificação das águas. Obrigado. Vamos todos em casa separar as jarras, garrafinhas ou seus copos com as águas para após a oração da humanidade fazermos juntos a oração da fluidificação das águas. Oração a Jesus para alcançar o coração de Deus. É no seu intermédio, Jesus, agradecemos a luz que estamos recebendo do coração de Deus. Deus, esta oração é humilde, é de pessoa humilde de coração. Esta oração é pela piedade dos homens, para que os homens, ao passar do dia, que abram suas visões para um mundo melhor. Que a paz envolva os homens. É a clemência, Pai, que estamos pedindo para um mundo melhor. Um mundo onde o amor prospere, onde a vida seja reconhecida com o amor e com a alegria de viver. Esta oração, Pai, é para que incuta no coração dos homens a fé e o amor, a paz que reine nos seus lares e a saúde que seja merecimento de todos os homens, o alimento que faça parte da sua mesa, a água que seja farta, Pai, para o seu corpo e para o seu alimento. Pai, não jogue suas lágrimas como remédio da limpeza e da purificação.
tenha clemência quando chegar suas lágrimas para aqueles filhos pequeninos e para que os velhinhos adquiram conhecimento e não desencarnem em vão. O ar que respiramos, que seja o alimento de nosso corpo, Pai, e que oriente os homens para que reconheçam a necessidade de cuidar do ar que respiramos, porque também é alimento do corpo e do espírito. Pai, eu convido a todos os meus mentores e protetores da terra a fazer comigo esta oração do Pai Nosso e colocar aos pés do nosso grande Mestre Jesus e no coração do nosso grande Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. No momento da fluidificação das águas, mentalizar e colocar uma luz lilás, como se fossem cristais dentro da água. Jesus, venho fluidificar em teu nome a cura da matéria e do espírito e das doenças do corpo, eliminando e transformando com teus olhos, abrindo todos os caminhos e curando com as tuas mãos, carregando todas as doenças e fluidificando com a tua luz de cura. Obrigada, Jesus. Obrigada. Gostaria de convidar a nossa irmã Bernadette com a prece de abertura dos nossos trabalhos. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Prece para o começo das reuniões. Senhor Deus Todo-Poderoso, enviai-nos bons espíritos para que, pela sua luz e assistência, possamos distinguir a verdade da impostura e nos conduzir pela estrada do bem. Afastai de nós os maus espíritos, encarnados ou desencarnados, que induzem o homem ao erro e podem lançar a desunião entre os que só querem a paz e o bem geral. Permita que eles não possam desviar-nos da caridade e do amor ao próximo e que jamais achem acesso em nossos corações. E vós, ó bons espíritos, a quem está confiada a missão de guiar e instruir os homens, fazei com que sejamos dóceis aos vossos conselhos. Desviai de nós os pensamentos de ódio, egoísmo, inveja, orgulho e ciúme. Inspirai-nos benevolência e caridade para com que todos os nossos irmãos, presentes e ausentes, amigos e inimigos, fazei com que, pela fraternidade, igualdade, humildade, caridade e amor, possamos depurar os nossos sentimentos e reconhecer a vossa salutar influência. Incute na consciência dos médiuns que forem encarregados de transmitir os vossos ensinamentos a compreensão da santidade do mandado que lhes é confiado e da seriedade e gravidade do ato que desempenham, a fim de que eles possam exercer sua missão com o necessário recolhimento e fervor. Se algum irmão tiver sido atraído aqui por desejos e sentimentos opostos ao bem,
Fazei à luz a sua razão e perdoa-lhe, pois nós também perdoamos quaisquer malévolas intenções. Em especial, pedimos ao Espírito de Pai Pedro e Pai Benedito, nossos guias espirituais, e aos espíritos familiares e protetores que nos assistam e por nós velem. Que assim seja. Uma graça de Deus, uma graça de Deus, esse de nosso Senhor Jesus Cristo, venho abençoando e dar abertura a todos os tratamentos nesta casa de caridade, com uma graça de Deus, filho. Venho trazendo algumas palavras que muitas das vezes corrói o coração. Palavras que muitas das vezes são conduzidas pela razão, pelo ódio, direcionando o olhar daqueles que faz no seu olhar a presença, a proteção, filho, em nosso crescimento, trazendo em nós a essência em nosso sangue. Deixamos neles, muitas das vezes, um olhar de tristeza, porque deixamos prevalecer o meu olhar, a minha razão, a minha verdade, conduzindo, ajustando para a mudança do outro. Deixamos em nossa vida a presença das iscas energéticas que trouxemos das vidas anteriores e até mesmo desta vida. Trazemos resquícios de vidas, trazendo a oportunidade para a nossa evolução, resgatar nossas pendências. Deixamos a razão, deixamos o ódio, deixamos
a tristeza prevalecer em meu coração, conduzindo enfraquecendo, criando oportunidades para as trevas se alimentar, afastando-me do Criador, deixando-me com a ausência de luz e do amor, criando em minha razão o meu olhar, querendo mudar a cultura, os ensinamentos, as verdades que cresceram, deixando a humildade se distanciar do perdão, deixando a humildade se distanciar do amor, afastando-se e entrando-se em uma, chamamos de nuvem, onde são cultuados, alimentados as frequências de energias da mesma intensidade, te direcionando às trevas com o sabor da vingança, com o sabor do ódio, com o sabor do orgulho, com uma graça de Deus, esse de nosso Senhor Jesus Cristo, venho abençoando com uma graça de Deus, filho. Bença, tia. Bença, tio. Bença, avô. Bença, avó. Ô, você é Luiz Henrique mesmo que está aqui, vô? É eu? É eu mesmo. Ele perguntou, será que é Luiz Henrique? É eu mesmo, vô. É eu que estou aqui. Pensou que eu não ia vir, né, vô? Mas eu já cheguei. Muitas das vezes a gente... A vontade de ser espírita é isso, né? Para aqueles que enxergam, não, né? Tem uns que já enxergam, já vê a gente. Mas aquele que está em desenvolvimento mediúnico, bate os olhos e fala assim, será que é Luiz Henrique? Não é verdade? Aí, quando a gente chega na rua, vê um lá incorporado, aí fala, será que é do bem ou é do mal? Não é desse jeito? A gente vê começou a sacudir lá, sei lá quem é. Não é verdade? Será que vai vir? Não é desse jeito que a gente pensa? Ou tem que pensa diferente? Aqueles que já é mais desenvolvido não fala isso, né? Mas quem está desenvolvendo fala assim, será que é? Ponto. Surpresa. Mas sei lá que é surpresa, né? Ele não sabe, não é verdade? Às vezes fica assim naquela cógnita, isso, aí fica na cógnita.
né? Aí eu falo, cogita, ponto. Meu avô que falou isso para mim hoje. Eu falo que hoje, muitas das vezes eu deixo os filhos incógnita. Fala de novo, vó. Incógnita, ponto, vó. É assim mesmo, né? Eu vou aprender a hora a falar direito, vó. Mas quando eu não vou, a gente vai. Mas você viu que eu já cheguei perto, né? Já cheguei perto. Porque muitas vezes a gente fica com medo de falar, não fica? E quando eu fico com medo de alguma coisa, o que acontece? Não fala, né? O tio tem medo de alguma coisa, de passar num lugar, ele passa? Não passa. A gente tem medo de uma coisa, a gente não faz, né? Não é desse jeito? É a mesma coisa do espírito. Quando a gente olha e não sabe o que é. Será que é bom ou será que é ruim? O medo que incute no nosso coração é igual. Só que ele está uma distância muito grande dos nossos olhos. Ele está pegando, sabe aonde? Na nossa consciência. E quando muitas das vezes a gente chega em casa e a companheira está rodando ali a baiana. Eita! E quando o companheiro está rodando a baiana e a companheira que chega, e aí como que faz? É do bem ou é do mal? Não é difícil isso? Agora a gente estamos passando por essa fase da consciência. Quando a gente já tem essa consciência, já está bom, não está? Agora, quando a gente não tem essa consciência, a gente fala assim, pode parar! Não é assim que faz? Assim? Zóio pro zóio. Não é assim que a gente faz, zóio pro zóio. Aí eu falo assim, pode parar! Aqui não! Aqui que é mal sou eu! Ponto, e vai para cima. Ponto, acendeu a pólvora. Não é verdade? A nossa ignorância de brigar com aquele que não está vendo, né? Se brigar com aquele que já está vendo já é ruim, imagina com aquele que você não está vendo. E ainda que está em dúvida se é do bem ou se é do mal. Se ele era do bem, agora ele é do mal, porque já foi embora, já ficou só o Sussu. Ficou só aqueles da mesma frequência, né? Então quer dizer que a nossa sabedoria está muito pop. O senhor sabe falar, sabedoria pop? Sabe? A sabedoria, quando está muito pobre, a gente vai se enfraquecendo. Porque a gente vai pela ignorância. Vai pela força. Sabe quando é pela força? A gente vai pelo olhar. Eu resolvo aqui assim, ponto. E bate a mão e sai correndo. E sacode o esqueleto. Não é verdade? Isso quer dizer que a gente está ainda na era primitiva. Não a razão, o corpo físico, a consciência. Por isso, quando meu avô fala assim, amai pai e mãe, e olhar para o olhar da razão, você sabe o que quer dizer com isso? Porque a essência dele está no seu sangue. E a cultura que você tem de aceitação vai puxar todas aquelas pendências que você tem, menos da verdade verdadeira, do amor. Porque se puxasse do amor não ia ser muito fácil? Falar de verdade. Vamos puxar uma coisa assim. Não precisava nem ter vindo nascer aqui de novo, né?
Não ia ser fácil demais? Aconteceu agora, veio o amor. Você devia ter encarnado no outro óbvio, né? Porque aqui é só para quem tem pendência. Você não sabia disso? É do Cristo. O Cristo está bem mais para cima de nós. E ele não está nem aqui, não. Porque o nosso amor é tão pequeno, que se ele chegar aqui, a gente enfoca ele de novo. Pega ele na cruz. Você tem dúvida que ele pega ele na cruz? Você bater na sua casa, de pé no chão, você fala assim, meu Deus, prende esse homem. Não é verdade? Ou você vai desalientar? Não, quando você descobrir, já passou mais 1000 anos que você recebeu o Cristo na sua casa. Nossa, já está reencarnado Nossa, por quantas vezes, né? Eu mandei prender o Cristo e nem sabia. Mas ele veio falando também coisa de amor. Imagina, chegar na minha casa e falar de amor 11 horas da noite, eu querendo dormir. Não é verdade? O que você ia mandar fazer com ele? Pegar na cruz eu não garanto, você vai mandar prender ele. Quem ia prender ele na cruz ia ser aqueles que prenderam ele. Porque quando ele chegasse lá e começasse a falar de amor, porque ele ficou aqui a vida inteira só falando de amor. Não foi verdade? Ninguém deu ouvido para ele. Alguém deu ouvido para ele? Não. E aqueles que deram, mataram todos eles. Falaram assim, não, isso aí também está junto, não presta não. Você compreende como amar pai e mãe é difícil? Agora imagina o companheiro. A companheira. Namora é coisa boa, não é, vó? Namorar é coisa boa. Mas quando passa da fase do namorar para o casado, que as rotinas começam a chegar e falar assim, agora, de novo. E amanhece de novo a mesma conversa. Não é verdade? Imagina se você não ia fazer conquista a mesma coisa. Se você faz com sua companheira os pensamentos. A gente não tem aceitação do novo. Porque quando a gente fala de novo, a gente está olhando com o olhar do passado. Ninguém está olhando com o olhar do novo. Porque se olhasse com o olhar do novo, não ia ter medo. Mas a gente tem, porque a gente olha para aquele erro que a gente já cometeu lá no passado. Ele não está na sua consciência física. Ele está no seu perispírito. Ele está no seu registro. Aí a lembrança vem e fala, vai começar tudo de novo, ponto. Né? E aí a gente já entra na defesa. E já começa o olho por olho a brigar. Na mesma frequência dele. Aí vira uma coisa, né? Um jogo para lá e para cá, para lá e para cá. E a oportunidade que você tinha de beber um copo d'água naquela hora, de refletir, de colocar uma luzinha naquela água e falar, me dê sabedoria para lidar com isso. De colocar um pouquinho de amor a mais nesta água e falar assim, tome aqui um pouquinho de água. Aí já está fazendo caridade também, né? Já está resgatando as coisas que largou para trás. Mas a gente vai para cima. Não quero nem saber. Ponto. Não é desse jeito? Esse é o estado da consciência primitiva que meu avô falou. O senhor compreende? É isso. A gente não tem, naquele momento da oportunidade, vô, a vontade de olhar-se nos olhos, porque aquilo está batendo na nossa consciência e está machucando a gente. Está machucando a minha razão,
tudo que machuca a minha razão, a minha consciência, eu não tenho aceitação. Você compreende isso? E favorece quem? As energias das trevas. Aquela coisa que eu queria fazer lá, vô, e não deu certo. Porque a pendência. As energias estavam mais fortes de um lado do que do outro lado. Você compreende? Aí é a hora da gente ir com humildade, dar um passo para trás, fazer uma oração, zoear. Pode zoear mesmo, não tem vergonha não, viu, vô? E se não quiser zoear também não precisa, pode sentar. Só não deita, porque se deitar, a consciência vai entender que você está largado. A mensagem que a gente passa para a nossa consciência não é a mesma que você passa para a consciência física. É a consciência do espírito. Ele te conhece mais do que você pensa. Ele conhece tudo o que você pensa, todo o seu gosto, todo o seu jeito. Por isso que fala que quando não é pelo amor, é pela dor. O senhor já escutou isso? Porque não é a dor do espírito, é a dor da matéria. Porque o espírito vai ficar esperando a oportunidade de você desencarnar. E ele vai falar assim, graças a Deus, já veio para cá. Bom. É assim que fala. Porque o grau de pureza dele é muito grande. E o grau de pureza da gente, nós estamos evoluindo. Eu já contei essa história de quando eu desencanei, né? Aí, quando eu desencanei, o meu pai falou assim, porque a dor, nós estamos rompendo. Ele falou com outro vozeirão, sabe? Porque tinha um vozelão, sabe? Nós estamos rompendo os nossos relacionamentos. Você tirou meu filho pequenininho, a minha luz. E eu do lado dele escutando, vô, olha lá, conversa com meu pai, vô. E o vô do lado nunca ele ia conversar com meu pai. Compreende? E ele rompeu, bavo, brigando com quem? Com o criador. Não podia ser outro menor para brigar. Brigasse comigo. Não é verdade? Mas quem daqui que perderia um filho com 9 anos ficaria sóbrio? Você compreende? Eu tinha só 9 anos. Ainda continuo com 9. Já faz mais de 478 anos que eu tenho 9. Você compreende? E continuo com 9 ainda. Meu avô diz que é mais, mas eu acho que só estou contando esses daí. Você compreende? Essa hora é hora de enfrentar o medo da perda. É a hora de olhar de cima, como diz meu avô, e falar direto com ele. Falar assim, ó, foi essa decisão que você tomou? Foi. Aí ele vai falar, eu não tomei decisão nenhuma. Nós estamos brigando com errado. Com o espírito errado. Não foi ele que tirou a vida desse pequenininho que disse ser. Compreende? O meu tempo acabou. O meu ciclo acabou. Eu vim construir aquilo que eu tinha que construir. Aí completou 9 anos, ele falou assim, seu ciclo acabou, o que você falou. Ponto. Mas quem tem entendimento para isso?
Compreende? O criador é culpado? Eu falei que eu tinha que vir para concluir o ciclo. Eu fiz o ciclo, fiz a união das tribos todas que estavam lá, juntei ele, ajudei ele a construir todas as tribos de novo. Ponto. Acabou minha missão. Que tinha faltado na vida passada. Então não é a culpa do Criador. O senhor compreende a diferença? A culpa é minha. Eu vim para fazer isso. E fiz, não fiz? Se eu não tivesse feito, eu não tinha desencanado. O senhor compreende? Aí a gente coloca uma data para desencanar. Ah, quando chegar velho, desencana, né? Não é assim que a gente fala? Tem que estar velho para desencanar. Quem é que não pensa assim? Quantos velhos desencanam? Todos. É verdade? Não está certo o pensamento. Todos meus tios ganharam 25% a mais de crédito na vida. O senhor sabia? Por causa da era da regeneração. Então agora é hora de conseguir colocar nos seus créditos o quê? Tem 25% a mais para consertar aquilo que nós não consertou até agora, né? Você compreende? Mas 25% de quanto? Vocês não vão perguntar? Tem que perguntar, né? Você ia viver até quanto, vó? Não sabe? Meu Deus. Então você pega esse número que você não sabe e coloca mais 25%. É isso. É uma conta fácil de fazer, não é? Importante é saber que tem um crédito, né? Vai fazer hora extra. Mas vai vir para cá depois. Hein? Você compreende? E a gente tem esse tempo a mais. Muitas das vezes a gente não está sabendo disso. Mas é porque na espiritualidade já começou a regeneração. Agora começou na parte física, no planeta do meu tio. Vai ter dia que vai ficar muito quente, vai ter dia que vai ficar muito frio. Hoje está muito quente, amanhã está muito frio. E o tio tem que estar fortalecido. Pensar na saúde, pensar na qualidade, fortalece os ossos, fortalece os músculos, fortalece a alimentação, mexe no seu olhar. Mas e se eu for antes? Se for antes, vai perder a hora extra. Quem vai antes não vai para o mesmo lugar. Você compreende? Então, já que vai lá, começa a pensar, agora, avô, no que meu avô disse. Na consciência, na união e no amor das duas consciências. Mas apareceu mais uma consciência. Apareceu. A gente tem a consciência do corpo físico. Mas tem outra consciência que fala com a gente, aquela voz que vem do espírito, que é a consciência que fica na espiritualidade quando a gente desencarna. É o espírito, é a sua vitalidade, é aquele espírito que está dentro da gente. Ele tem que estar trabalhando na mesma direção da gente. Muitas das vezes a gente desce ele para um lado e vai para o outro. Qual que é a oportunidade da gente ir para o lado errado? O senhor compreende? É a hora da gente fazer as pazes com ele. E falar assim, eu vou cuidar melhor da minha matela. Eu não bebia água, agora eu vou começar a beber. O senhor compreende? Começa a se hidratar. Começa a olhar o que põe na boca. O senhor começa a observar mais. Ele vai ficar e vai falar assim,
olha que diferença que está acontecendo com o meu aparelho aqui. Aí ele vai começar a mudar o comportamento também. Você compreende? Porque é importante cuidar daquele que nós amamos. E aquele que nós mais amamos, quem é, vó? É nós mesmos. É aquele que a gente põe o gulo, é aquele que a gente põe no ego, é aquele que a gente põe tudo. Porque é para nós mesmos. Então, se colocar amor, a gente já equilibra. Vambora. Ponta. Já vambora, vou. Bem, eu vou passar aí, vó, já vou passar aí. Mas não assusta comigo, vó. Porque a gente fala assim, a gente quer ver Luiz Henrique, mas e quando a gente chega lá, a gente fala assim, tem fantasma aqui, passou um defumador aqui, não é verdade? A gente sama e depois fica com medo, né? Aí por isso que a gente chega quietinho. A gente entra no... Você sabe como que o espírito entra quietinho? Quando ele martela, a gente anda na ponta do pé para não fazer barulho, não é verdade? Não vou acordar ninguém. Não é assim que faz? Espírito. Se a gente passar perto assim do voo e falar assim, eita, passou um furto aqui. Não é assim que faz? Defuma todas essas coisas aí. Benção, avó. Benção, avô. Benção, tio. Benção, tia. E com minhas mãos de curar, vou curando por onde vou passando. Juntos com o Dr. Bernardo, invocamos toda a corrente médica, Mestre Jesus, Mestre Hilarion e Santo Germain. Juntos com o Dr. Bezerra de Menezes, invocamos toda a corrente médica, Dr. Antônio, Dr. Pai Xin Chua, Dr. Eurípides Berflut, Dr. Eusébio, Dr. Fritz, Dr. Sérgio, Dr. Ruiz, todos juntos por dar por aberto mais um tratamento juntos com a corrente médica. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Gostaria de convidar a todos para juntos elevarmos nossos pensamentos. Vamos elevar ao nosso Mestre Jesus. Vamos mentalizar um ponto de luz branco azulado. Uma luz que vem do coração de nosso Mestre Jesus, enquanto fazemos a preparação para o passe. Gostaria de convidar a todos para elevar seus pensamentos, as suas intenções, e vamos permitir entregar juntos com todos da corrente médica, deixar que este ponto de luz branco azulado envolva o couro cabeludo. Mentalize. Um ponto de luz branco azulado, que vem do coração de nosso Mestre Jesus. Permita chegar à sua cabeça, envolvendo o crânio, seus sentidos, descendo até a vértebra da coluna, vértebra por vértebra, até chegar no cóccix, curando todas as anomalias por onde vai passando. Mentalize. Permita-se sentir a presença de nosso Mestre Jesus, descendo para os órgãos, olhos, boca, respirando, entrando para os pulmões,
Permita chegar aos ossos. Curando todas as anomalias por onde vai passando. Vamos mentalizar. Enquanto mentalizam, gostaria de convidar todos os médiuns que estão em seus lares, em conexão com nossos tratamentos. Gostaria de convidar todos os médiuns apostos presentes para que juntos, em conexão com todas as vibrações, direcionamos a todos que estão em tratamento na corrente médica. Vamos direcionar todas estas frequências de tratamento a todos que estão em tratamento na corrente espiritual, fazendo chegar a presença, curando, fortalecendo e revitalizando por onde vai passando. Vamos mentalizar. Gostaria de convidar todos os médiuns presentes que apostos direcione para o tratamento do passe, para darmos continuidade aos tratamentos. E gostaria que dessem continuidades, filha, com o Evangelho e com o passe. Peço que direcione suas mãos em conexão, filho, em forma de passe, para acompanhar as vibrações do tratamento da corrente médica. E juntos permitimos com nosso Mestre Jesus chegar a todos os lares com as vibrações deste tratamento. Peço que leve sua mente a um ponto de luz branco azulado, uma luz que vem do coração de nosso Mestre Jesus e que vai curando por onde vai passando. Mentalize, envolvendo sua cabeça. Coloque sua mão esquerda onde tem uma necessidade de cura, de tratamento. Coloque suas mãos, se não tiver nenhuma necessidade, coloque sua mão à frente, direcionando para aquele que tem uma necessidade de um tratamento de cura. Se não tiver ninguém, direcione suas mãos para o seu lar, para tratar seu lar, seu trabalho, sua vida. E permita soltar seus ombros, relaxando seus pernas, quadril, colocando sua coluna numa posição confortável para o tratamento. E eleve sua mente a um ponto de luz branco azulado. Uma luz que desce lentamente pelo couro cabeludo. Uma luz que vem do coração de nosso Mestre Jesus, envolvendo sua cabeça, olhos, ouvidos, curando todas as anomalias por onde vai passando. Mentalize.
Permita que esta luz que vem do coração de nosso Mestre Jesus entre pela tua boca, dentes branco-azulados, envolva os ossos, branco-azulados, ombros, braços, até chegar aos seus pés. Mentalize, curando todas as anomalias por onde vai passando. Curado, fortalecido, rejuvenescido. Mentalize, permita-se respirar esta luz branco-azulada que vem do coração de nosso Mestre Jesus. Permita envolver as narinas até chegar aos moléolos pulmonares, dentro dos seus pulmões, branco-azulados, fortalecidos, rejuvenescidos. Permita, curando todas as anomalias por onde vai passando. Permita entrar pela tua pele, envolvendo tua pele, chegando aos vasos periféricos, veias, artérias, encontrando o interior de suas veias, corrigindo todas as anomalias por onde vai passando, chegando a luz nas suas veias e artérias, chegando à corrente sanguínea, com sangue, uma luz que vem do coração de nosso Mestre Jesus, corrigindo todas as anomalias existentes nas células branco-azuladas, curadas. Mentalize, permita que esta luz que vem do coração de nosso Mestre Jesus, permita seguir até chegar ao seu coração, com batimentos cardíacos de acordo com sua necessidade, curados, fortalecidos, rejuvenescidos. Mentalize esta luz branco-azulada, envolvendo todos os órgãos internos, e mentalize envolvendo o teu estômago, vísceras. Mentalize o suco gástrico do seu estômago, envolvido com esta luz branco-azulada, saindo um sorriso de gratidão de dentro do seu estômago, com um sentimento de gratidão, indo de encontro com esta luz que vem do coração de nosso Mestre Jesus, subindo, permitindo curar um sentimento de gratidão, dizendo: obrigado, Jesus. Estou curado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.
E com minhas mãos de cura, vou curando por onde vou passando. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Amai o vosso próximo como vós mesmos. Fazei aos outros o que queríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar o que se dá ele próprio o exemplo. Orgulho e o egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita de recomeçar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura alegórica. Há homens, como os a quem falava, ainda incapazes de compreender a questão puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar, para melhor aprenderem o que dizia. Tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre a explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerando da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda vós que fostes duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar,
é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Nessa passagem, Jesus deixa bem claro o quanto é importante a caridade, o quanto é importante olharmos para o nosso irmão, amar o próximo como a nós mesmos, jamais levantar falso testemunho, ou falar mal, ou deixar o próximo ao relé. Com a passagem do bom samaritano, passou ali quantas pessoas que não viram ele, que não deram atenção. Muitas vezes a gente passa na rua por um irmão e faz de conta que não vê. Muitas vezes não podemos fazer algo por aquele irmão, mas podemos elevar nosso pensamento a Jesus, pedindo a luz, pedindo para que os caminhos dele se melhorem, que ele encontre o seu caminho. Então é sempre uma forma de caridade, um pensamento benevolente, uma oração, uma mão, um copo d'água, uma palavra ou um gesto. A caridade pode vir com as suas ações, com as suas intenções, com o amor do seu coração. Continuando, capítulo ainda 15, no versículo 4. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhes esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Quando Jesus menciona que devemos amar o próximo como a nós mesmos, eu entendo que devemos amar a Deus, nos amar, cuidar de nós mesmos, para poder amar o próximo. Então, tudo o que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para o meu próximo. Então, é um mandamento bem amplo. E amar a Deus como? E as pessoas que não conhecem a Deus? Mas nós trouxemos dentro do nosso espírito, quando Deus nos fez, Ele já colocou a centelha de Deus dentro do nosso espírito. Então todos trazem no seu instinto o dever de amar um ser supremo. Continuando. Caridade e humildade, tal a senha única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento:
que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Graças a Deus. Vamos estar lendo agora do livro Há Muitas Moradas na Casa do Pai, As Leis Divinas, na página 261. As leis divinas são leis naturais, justas, imutáveis e eternas, que mantêm a ordem do universo, imprimindo a vontade de Deus. Elas estão registradas na consciência de cada ser e mostram o caminho da felicidade. Entretanto, cabe a nós pesquisar, desvendar e nos aprofundar para melhor compreendê-las. Elas determinam também o bem e o mal, sendo o bem aquilo que está em sintonia com as leis, e o mal aquilo que se distanciam delas. A divisão dessas leis em 10 partes foi feita por Moisés e abrange o que é essencial, sendo a 10ª a mais importante, porque resume todas as outras. São elas as leis: lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, do amor e da caridade. A primeira é a lei da adoração. Adorar é a elevação do pensamento a Deus. É da natureza do ser humano adorar uma divindade ou ter crença numa divindade, pois, intuitivamente, percebe a existência de um ser supremo de quem sente-se dependente ou carente de proteção. Essa elevação do pensamento a Deus deve vir do coração e com sinceridade, com o objetivo de tornar-se um ser humano melhor, servindo à humanidade e desenvolvendo a espiritualidade através de preces e orações vinda do fundo da alma. Segunda lei, a lei do trabalho. O trabalho é toda ocupação útil, fonte de alegria e de felicidade. É uma lei da natureza, independente de ser uma atividade braçal ou intelectual. O importante é o movimento, criando sintonia com as forças da terra e da natureza, que jamais ficam paradas. O trabalho não pode se limitar apenas ao campo da ação, sem reflexão. Trabalho também é o esforço para a reforma íntima.
o serviço aos semelhantes, transformando a si e aos outros. O trabalho sem excesso. Percebe-se aqui a importância do repouso, não só para se recompor as forças, mas também para dar mais liberdade à inteligência, às possibilidades da existência e às atividades espirituais. Além de ocupar a mente, dignifica o homem, direcionando-o ao caminho do progresso. O número 3 é a lei da reprodução. A reprodução é uma lei natural que auxilia no processo da reencarnação, que é indispensável para dar continuidade ao mundo corpóreo e para a purificação do espírito. Na ciência espírita, entende-se a lei da reprodução como a transformação do ser humano, através do autoconhecimento e estudos, rumo à perfeição. Número 4 é a lei da conservação. Entende-se pela palavra conservação o ato de preservar algo com o intuito de evitar a sua deteriorização. Todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, independentemente do seu grau de inteligência. A lei da conservação significa que se deve preservar o corpo físico, que é de suma importância para a evolução de cada ser, e também preservar a natureza, que provê os recursos essenciais para o progresso da humanidade. Por isso, não se deve abusar, seja do corpo ou da natureza, já que esse ato é contrário à conservação. A número 5 é a lei da destruição. A destruição acontece na natureza quando uma árvore é violentamente sacudida por uma ventania e perde suas folhas. Mas a aparente destruição é necessária para permitir a renovação e o nascimento de novas e belas folhagens. Assim, a destruição faz-se necessária também na natureza humana, a fim de renascer e regenerar. A lei da destruição diz respeito ao desapego do ser humano em relação ao materialismo, mesmo à custa de sofrimento e dores, a fim de impulsioná-lo rumo à regeneração, à liberdade e ao progresso. Algumas provas e expiações fazem parte do progresso do ser humano. Há que se atentar para o orgulho e a vaidade, dupla chaga da humanidade, que geram muitas destruições. Mas à medida que o ser humano progride, faz com que a destruição diminua. Número 6. A lei da sociedade. O homem foi criado para viver em sociedade. Deus deu aos seres humanos a palavra e todas as outras capacidades que são necessárias a uma vida de relações. É imprescindível que todo ser humano viva numa sociedade, isto é, relacionando-se com pessoas de várias esferas, por diferentes espaços e períodos. Determinadas convivências são mais difíceis e trabalhosas, mas em todas existem aprendizados. Se alguém foi colocado no seu caminho, significa que existem também condições de lidar com este alguém. Na vida familiar, onde geralmente os desafios são maiores, o ser humano desenvolve uma série de capacidades
aprendendo a amar uns aos outros. Daí a importância dos laços de família. Esta capacidade de viver em grupo determina todas as conquistas materiais e morais do ser humano. A lei da sociedade diz respeito à convivência com pessoas diversas, numa troca constante de conhecimentos e experiências. E tem como finalidade permitir o aprendizado, o progresso e a evolução intelectual, moral e espiritual através da reforma íntima. Número 7 é a lei do progresso. A lei do progresso significa que todo ser humano está destinado à evolução e ao progresso, à felicidade e à perfeição. A evolução moral ocorre através da reforma íntima e do autoconhecimento, e seus maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Já a evolução intelectual ocorre através de estudos e experiências. Diante da perversidade do ser humano e do caos aparente, tem-se a impressão de que a humanidade está regredindo, ao invés de avançar. Mas o progresso é uma condição inevitável da natureza humana. É a lei que organiza todo o funcionamento do universo. A lei da igualdade. Essa lei menciona que somos todos iguais perante a Deus. E Ele criou todos os espíritos da mesma maneira. Entretanto, o ritmo da evolução de cada ser humano torna-se diferente ao longo do tempo. Cada um viveu mais ou menos tempo, e cada um teve experiências e escolhas diferentes. Ou seja, cada um tem seu livre-arbítrio, e assim cada um está num estágio evolutivo diferente. Vale lembrar que as leis divinas também são para todos. A lei da liberdade, que é a 9. O ser humano tem o direito de pertencer a si mesmo. Ele é dono do seu corpo e da sua vontade. Mas isso cria uma responsabilidade em suas ações. Todos dependemos uns dos outros. E desde que existam duas pessoas, existe também a necessidade do respeito. Logo, não existe a liberdade absoluta. A lei da liberdade refere-se ao livre-arbítrio que foi concedido aos seres humanos, ou seja, a liberdade de fazer escolhas entre o bem e o mal, a fim de evoluir em direção à perfeição, ou manter-se no mesmo patamar, mas jamais regredir. E cada escolha gera diferentes efeitos, cada ação gera uma reação. Portanto, a lei da liberdade é a lei da ação e da reação. Número 10 é a lei do amor, da justiça e da caridade. A verdadeira justiça que Deus colocou no coração de todos é o respeito aos direitos de cada um e deve ser feita com um olhar fraterno, observando os princípios da caridade e do amor incondicional. A caridade, conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E o amor sintetiza todas as leis divinas. O amor verdadeiro
é a mais poderosa força que permeia o universo e está ligado ao respeito, perdão e empatia. Todo ser humano, no seu íntimo, busca o verdadeiro amor que cura, alegra, fortalece, restaura, constrói, multiplica e embeleza. Graças a Deus. Assim seja. Com a graça de Deus, esse de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar que encerrem os trabalhos, filha. Obrigado. Ficamos muito felizes pela oportunidade de estarmos dando continuidade com a corrente médica, trazendo nesta casa de caridade os tratamentos. Eu gostaria de trazer algumas palavras direcionando alguns cuidados. Bernardo orienta e vou trazer um reforço para algumas palavras que Bernardo traz a todos nesta casa de caridade, a todos que estão em seus lares, que muitas das vezes descuidamos do que colocamos em nossa boca, trazendo para a matéria quando a imunidade está baixa, algumas dificuldades respiratórias e também imunes. Processo esses que deixamos ao longo dos anos acumular com uma alimentação onde muitas das vezes descuidamos do equilíbrio, da água, por exemplo. Dos compostos que chamamos açúcares, sal, que muitas das vezes desnecessariamente temos a necessidade do prazer.
descuidando do adoecer. Trocamos o adoecer pelo prazer, sem saber as consequências destes cuidados que no desequilíbrio trazemos deficiência para o nosso sistema imune. Preocupação, prevenção, não. Sempre fizemos o que fizemos. Mas em épocas diferentes, deixamos nosso olhar para alguns ambientes que acarretaremos a necessidade de ambientes coletivos, transportes, avião, a utilização de máscaras, para suprir a prevenção da deficiência dos nossos sistemas. A importância do olhar para a qualidade da água que pomos na boca. Todos os metais pesados que ingerimos nesta geração, nesta regeneração, que é a época que entramos, os metabolismos estarão mais sensíveis. Havendo a necessidade da desintoxicação destes metais pesados que chamamos e que ingerimos comumente. Guardamos estas composições que por um minuto a mais em nosso organismo passarão aos distúrbios diretamente nas cadeias, nas partículas mais profundas de nossas células. Não estamos ainda falando em doença. Estamos falando em desequilíbrio da matéria, o que pode ocasionar o descontrole e a doença. Mas a necessidade de começarmos a olharmos eliminando do nosso composição química que digerimos
para que tenhamos uma consciência, para que tenhamos dentro da nossa matéria células podendo respirar sem acometer a doença. Deixamos o olhar para a prevenção, para melhorarmos a nossa imunidade a algumas doenças que estão enfraquecendo ocultamente a nossa matéria. Deixamos ainda um olhar para as novas fungos que estão chegando nos locais que deixamos sem a luz. Dias quentes vão estar mais quentes. Dias frios vão estar mais frios. E os dois juntos originam-se a proporção de alguns fungos pretos que deixamos para a saúde, a toxicidade dos pulmões, onde a medicina trata como bactérias. Fungos são tratados como bactérias sem resultados, sem achar as origens. Tratam como pneumonia e não acham a pneumonia. Necessário para isto tomarmos ao amanhecer, após os alimentos, ao anoitecer, chás quentes, para que disto dilua para os estômagos, saindo e descartando na urina, não deixando armazenarmos, porque se ficarmos sem o processo, ele vai construir colônias em alvéolos pulmonares, em tecidos lisos, e ainda não temos o olhar da medicina, dos cientistas, para tratar curar com as medicamentosas. Deixamos um olhar para que encontre no equilíbrio, nos lugares escuros dos seus lares, coloquem espelhos, refletindo a claridade da luz. Coloque aqueles que ventila ou que retire os mofos desta região. Deixem um olhar mais críticos para o que cultivamos oculto em nosso lar,
aquilo que não usamos, aquilo que guardamos e não mexemos. Observem com um olhar mais crítico para a sua conservação e prevenção de sua saúde, porque este mofo, com o outro mofo que está chegando das temperaturas, se transformam-se em um outro reagente com as partes moles dos nossos organismos, criando colônias onde os tratamentos ainda vão se desenvolver. Necessariamente, a necessidade dos olhares de prevenção, não do olhar de medo, daquilo que nós já convivemos há muito tempo. E desnecessariamente precisamos ter o medo, mas necessariamente necessitamos ter os cuidados dentro de nosso lar, dentro do nosso alimento, dentro da água que colocamos em nossa boca, com uma procedência de saber que não estamos ingerindo o alimento que no futuro traz as consequências e as doenças para a matéria. Quando falo metais pesados, falo de todos aqueles que ingerimos, até mesmo o que passamos nos dentes. Falo também daqueles que estão na composição da água. Falo daqueles que estão na composição dos enlatados. Que é importante estarmos observando para os alimentos. Chegou o dia de voltarmos aos estados de buscarmos a qualidade como os nossos cuidadores que criaram-nos em seus cultivos, com a preocupação do que oferecer para os meus filhos, do que ponho na boca dele. Importante para que, nesta passagem, desintoxicarmos é um olhar de prevenção, para que seu espírito esteja em harmonia com sua matéria. São algumas palavras que trago para encerrar os nossos tratamentos. Gostaria de agradecer a oportunidade ao nosso Mestre Jesus. Gostaria de agradecer a todos da corrente médica, a todos os amparadores que estiveram presentes nesta casa de caridade. Gostaria de agradecer todas as curas alcançadas e pedir ao nosso Mestre Jesus que conduza todas as vibrações em seus lares, em seus trabalhos, conduzindo o melhor desta vida. Obrigado.
Dr. Bezoura de Menezes. Venho agradecer por mais esta oportunidade e gostaria de encerrar os trabalhos, os tratamentos nesta casa de caridade nesta data de hoje. Obrigado. Encerramento da sessão. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhes rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião, para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Em agradecimento, rezaremos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para sempre. Que assim seja. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos mais um tratamento, vamos encerrar os nossos trabalhos, vamos passar aqui o nosso chazinho e gostaria de agradecer hoje em especial todos os colaboradores que de uma forma direta ou indiretamente proporcionaram para que estivéssemos aqui. Gostaria também de agradecer ao nosso Mestre Jesus, desejar a todos saúde e até a próxima semana. Muito obrigado a todos.